E o tema agora, né, a gente vai tratar aqui sobre ansiedade. Você sabia que a ansiedade atinge mais as mulheres, meninas? Tudo de ruim é vir pra nós. Atinge mais as mulheres do que os homens. E a gente está aqui com um especialista nisso, né, o nosso convidado, doutor Ângelo. Doutor Ângelo, vamos falar um pouquinho mais, né, sobre o que é essa ansiedade, como é que as pessoas buscam a terapia, né, para poder aliviar esses sintomas. Isso. Primeiro, eu queria perguntar a vocês. Vocês são muito ansiosas e vocês acham que vocês... E vocês acham por que vocês mulheres são tão ansiosas? Porque o mundo é rápido. A gente acaba se tornando ansiosa para conseguir resolver as coisas mais no mesmo tempo do mundo. Pois é, mas a pergunta é assim... Eu acho Dizem que que eu já fui quando eu era mais nova. a estatística diz que a mulher tem uma predisposição maior de ser ansiosa do que o homem, Talvez né? pelo fato dela ser multitarefas, doutor, né? Ser mais Conseguir eficiente. fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Ter essa questão de ser mãe, de ser dona de casa, né? Também, mas um dos fatores também, vamos falar também do fisiológico, que é hormonal, né? Hormonal, Também, vocês, é verdade, Então, tem, verdade. imagina aí, se você tem hormônio, se você tem tudo isso que você falou em questão das tarefas, dizem que o homem não consegue cantar e nem assobiar no mesmo tempo, mas a mulher consegue, né? Né? Mais. Pois é, ela consegue escrever e estar no telefone, o homem não. Então, existem essas limitações que acontecem, que exatamente por isso que a estatística faz com que você tenha essa ansiedade maior do que os homens. E depressão também, né? Depressão também. A maioria das pessoas que estão ligadas à questão da ansiedade e à depressão, ela vem puxada pela ansiedade. É Como verdade. um fator de risco, Como um doutor? fator de risco, exatamente. E muita gente confunde a questão da ansiedade com o estresse, Verdade. né? Muita gente diz, poxa, fulano é estressado. Ele é estressado ou ele é ansioso? Doutor, sua Pois não. ansiedade Eu leva a queria dar diferença? entender. Pronto, boa Esse outro pergunta. eu acho que pode se beneficiar Esse, vamos com muito calma, mais vamos essa com calma. explicação. Doutora Ângela, por Isso é favor, bullying, você hein? poderia, porque assim, explicar a diferença, porque eu conheço algumas pessoas que podem se beneficiar muito com essa explicação. Ótimo. O estresse, ele tem momentos muito positivos, né? Que é o lance do que nós chamamos dos alertas. De repente você tem o telefone toca e você tem aquele estresse daquele momento porque o telefone tocou, está esperando a expectativa. Um pico de estresse. Um pico de estresse, né? mobiliza. Traz- Ele é bom. Traz movimento Sim. para fazer as coisas, agir. Só que nem sempre a ansiedade, ela vem primeiro. Primeiro é o estresse. Ou é o estresse que é a ansiedade? É isso que eu pergunto a vocês, porque eu vou explicar agora. Foi isso que eu te perguntei. Viu? Foi? Muito bem. O estresse leva a ansiedade ou a ansiedade leva ao estresse? Perfeito. A ansiedade é que leva o estresse. Verdade. É. Eu acho. Lá, Exatamente, então, entendeu? Mas sobre isso que eu não sou muito estressada. Pronto, Eu acho exatamente. também. Muita Eu não gente sou muito confunde É de porque achar não assim. o estresse não é aquele momento de euforia, de Não. raiva. Não É. é só isso. Mas então todo estressado é um ansioso? É exatamente isso. Nem sempre. Mas a maioria dos ansiosos são São estressados. estressados. Por isso que eu falo. Boa pergunta que vocês fizeram. Por exemplo, nem todo mundo que é estressado, ele é ansioso. Mas a maioria dos ansiosos, eles São vão se estressados. tornar pessoas estressadas. Tá explicado, viu, Ariadna? Não dá uma, é bem Entregou. diferente. Falei é bem nada. diferente, né? O lance muitas vezes diz assim, mas existe o lado positivo da ansiedade. Até agora eu não consegui entender o lado positivo Eu também da não. Mas ansiedade. é porque eu acho que é porque ainda confunde com o estresse. Exatamente. Por isso que eu estou sempre falando sobre a diferença. Importante. É muito importante, porque o estresse você consegue ver o lado positivo dele, mas a ansiedade não. Mas assim, como desencadeia essa ansiedade? Ela é da criação, vem Boa pergunta também. Ou do meio, do né? meio é. ou Do meio que a pessoa se encontra. Lembra que a gente começou falando, como a gente está aqui com muitas mulheres, a gente vai abordar muito a questão da ansiedade no sexo feminino. Vamos pensar assim? Começa fica mais- pelo tal do reloginho do tic-tac feminino, né? Que É. porque aquela história de que mulher tem prazo de validade torna a gente ansioso. E é. Me fala o nosso sobre essa relógio Você tá achando que você não tá biológico. perto de vencer, Bom, amiga? o relógio biológico é um negócio que você ainda não conseguiu se modernizar. Não existe modernização pro relógio Então a gente faz biológico. bom uso enquanto não vence, né? Assim, Então, Aí é onde vem dois fatores, né? Tanto você pode se estressar, porque você vai sofrer o quê? As cobranças. As cobranças, que é um fator externo, que vai te deixar ansiosa por isso. Por exemplo, agora você ficou super ansiosa porque sabe que há quanto tempo... não, tô de você boa, tá tô de boa. só falando. Tô falando. Né? Tô só tá dando de uma boa, ideia. desde que chegou, que ela tá Pois de é. boazíssima. Mas aí é o seguinte, a ansiedade, no caso de... Ela pode ser tanto a questão... Tem pessoas que já podem se tornar ansiosas por natureza, acredita?
Tem paciente que chega no meu consultório e diz assim, mas doutor, eu sou ansioso, pelo amor de Deus, eu vou ficar o resto da vida tomando esses medicamentos. É porque tem a patologia, né, Aí doutor? é a patologia. Existe a ansiedade, que é Pronto. na linha tênue da normalidade, e Perfeito. existe a patologia. Na normalidade que nós falamos, É porque tem gente que é ansiosa que não consegue dormir, não consegue Sim, comer, sim. não consegue se relacionar. Isso. Ou acaba canalizando em um vício, Canalizando. né, doutor? E a ansiedade, ela também tem aquela história. A maioria das pessoas, elas... Aí tem um nível que o Theo Cud fala muito, passa daquele, já virar o síndrome, né? Do pensamento do pensamento acelerado, que é o nível máximo da ansiedade. Olha, meu E Deus. quando você chega em casa, tu imagina aqui, vocês estão num programa que é super elétrico. Chega em casa, continua pegando o celular, continua fazendo outras coisas, esquece de tudo de casa e continua como se tivesse elétrico no trabalho. Não Como se- consegue desacelerar, não né? consegue desacelerar. Pensamento todo tempo agitado. O que a gente ensina os meus pacientes? Vocês têm que começar a se adaptar aos personagens que você cria na sua vida. Se você é uma jornalista, você é jornalista aqui, né? Quando chega em casa, você vai... Por isso que vocês ficam mais ansiosas. Na programação neurolinguística, a gente chama de filtro. Pronto. Existe o filtro da mãe, né? Da mãe. O filtro da apresentadora. Isso. O filtro da filha. Não que isso... Isso não quer dizer que você Sim. não tem uma personalidade. Exatamente. Né? É Mas você isso que vai te adaptar. fazer bem muito. Né? Imagina, vamos dizer... Muita gente me pergunta assim... Eu atendo pacientes... Imagine todas as patologias pela minha formação, né? Então, chega paciente que vem dizendo que tem uma dor lombar, se queixando com uma dor lombar. E aquela dor lombar está deixando ele ansioso, estressado, e essas coisas todas. Só que a gente descobriu que aquela dor lombar dele não é realmente físico. É nada mais, nada menos, uma criação que veio da cabeça. E o que acontece? O organismo faz o quê? Ele não precisa te dar uma resposta, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai olhar assim, ele andou ali, deu aquela dorzinha. Então, vamos mandar essa dorzinha aqui, porque ele está enchendo o meu saco, sabe? Perguntando o que eu tenho, então eu vou criar alguma coisa. Então, cabe o quê? O terapeuta identificar que tipo realmente de problema ele tem. Então, é muito porquê, né? importante O porquê dessa da ansiedade. ansiedade. Entendi. Então, hoje, o grande jogo de tudo para poder você descobrir como é que você trabalha essa ansiedade é o mesmo técnico que nós usamos para o estressado. É você identificar aquele gatilho, o toque. Que é que dispara, né? O disparo. Me estressei com o quê? Mas às vezes não é uma situação, às vezes a pessoa é estressada com uma série de coisas. Mas aí Não, que estressado tá. ou Se ele ansioso. tá... exatamente. Aí ele já Sei, saiu do vários estresse. setores da vida. Pois é, assim. ele já saiu do fator estresse e ele é um... Passou com ansiedade, né? É porque eu acho que existem momentos, assim, eu vou falar de mim. Fale. Eu, quando tenho alguma coisa para fazer, uma viagem que eu vou, eu fico ansiosa com a viagem. A primeira coisa que eu faço é parar de comer. Não tem Por que você faz isso? Eu não sei. Eu Perde o eu apetite, perco o amiga? apetite porque eu quero deixar tudo organizado, porque eu estou ansiosa por esse momento, mas eu observo que com o passar do tempo, eu melhorei muito nesse setor. Não vou falar de você não, viu, querido? Eu ia falar de um outro relacionamento, não vou. Mas enfim. Nossa. Tinha uma pessoa que quando eu ia encontrar, tinha que viajar para ir ver, eu sempre ficava ansiosa 3 dias, eu não conseguia comer. Eu sentia minhas mãos geladas e tal. Era aquela ansiedade do paixão. momento. Não, é diferente. E do mesmo jeito, quando eu tenho uma reunião de negócio, quando eu vou resolver alguma coisa, eu ficava com isso. Depois dos 30, eu fiquei mais de boa. Pra mim, pode morrer, eu Mas tô tem alguma tranquila. técnica, tem algo que ajude a dar uma desacelerada quando você se percebe, né, numa situação A respiração, tensa? né, doutor? É a respiração. Pelo que parece, a respiração ajuda muito. É? Quando você... aquela... Mas aí é que tá. Mas antes de chegar a essa técnica, é importante que você já faça um acompanhamento. Porque imagina se você for aquele ansioso já num ponto bem agressivo, bem... Tipo como ela ficava. Tem pessoas que é diferente de você. Em vez de ficar não comer, tem dor de barriga, tem febre. Ou comem demais. Ou come né? demais. Eu tive febre Hum, grave quando eu fui fazer vestibular. Na certo. véspera do vestibular, eu tive uma crise de ansiedade um dia Somatizou antes. total, Somatizou né? total. Na véspera do Somatizou vestibular. total. E tipo, todo mundo queria saber o que é que eu tinha, era apenas isso. E aí, no outro dia, eu tava A sua tranquila. prova já estava de boa. Já tava Mas tudo o legal é que você conseguiu... você se aproveitou do momento. Olha como é interessante você falou aí, pegando o gancho dela. Você teve falta de apetite, você teve essa coisa toda, mas o teu organismo ele te deu uma resposta naquele momento. Então imagina se tu não tivesse nada disso. Ficasse Verdade. só naquele nervosismo,
e no outro dia não ia acontecer mais, continuava ainda, mas aí ele falou que não, foi só prova. Entendeu? Foi só a prova, então tá de boa. eu E depois legal. volta ao normal. Ela Volta consegue ao normal. perceber qual foi o normal. gatilho. Mas Ele aí, no só caso- percebeu o gatilho, exatamente. Pronto, o gatilho dela foi a prova. Foi a Mas prova. aí depois se aparece outra situação. A pessoa que tem essa tendência a ser ansiosa, então qualquer situação vai transferindo essa ansiedade, né? Será que é assim? De uma Vai situação para transferindo, outra. vai O transferindo. vestibular passou, mas aí da segunda-feira tem outra Aí tem uma coisa, aí viagem, depois no tem É, final outra. mas ela trabalho, mostrou que transferiu que ela tem isso porque é viajar, porque é encontrar a pessoa que ela estava aguardando. Ou seja, ela é uma pessoa em si, tem essas Mas tendências. não era sempre. Não era sempre? Não era sempre. Era em pontos particulares. Em mas determinados momentos. Mas é como eu estava falando inicialmente. Isso eu acho que era uma síndrome da minha crise pré-30. Porque existe aquela cobrança geral. A gente vai, inclusive, no próximo bloco falar sobre isso. Parece que você quer resolver tudo até chegar aquele período para estar tudo ok, porque as pessoas te cobram que estejam tudo ok. Eu tinha muita ansiedade de ter minha vida profissional resolvida, de ter um relacionamento resolvido, de ter dinheiro, de estar tudo organizado. E isso gera ansiedade na gente. Quando você vai realizar um grande projeto, é óbvio, a ansiedade, eu vejo um lado bom sim. Aquele friozinho na barriga, aquela sensação de que tá vindo coisa nova, isso é bacana de sentir. Quem não sente frio na barriga, pra mim, não existe. Pois é, mas Você assim, não você, vive. Mas Mas você será que criou a uma expectativa. cobrança- Pode ser uma expectativa a curto prazo, a médio ou longo prazo. Então, assim, é essa expectativa que muitas vezes gera essa ansiedade. Seja para quando eu chegar aos 30, eu já tenho que estar dessa forma. Mas é uma cobrança, Ari. Será que era uma cobrança da É pessoal, sociedade? é pessoal. pessoal, é porque uma a pessoa- cobrança pessoal. A pessoa recebeu essa, assim, determinou isso ou se programou para Setembro pro isso. próximo bloco. Ah, hein, vamos gente? lá. Pra mim, Naísa, a expectativa sempre teve associada à ansiedade. E depois que eu iniciei um movimento na minha vida mais de buscar ser mais zen, estar mais tranquila, de ter mais qualidade de vida, o que eu mais faço hoje em dia é buscar elementos para diminuir o nível de expectativa, seja das coisas e principalmente das pessoas. E eu tenho notado, doutor, que o meu grau de ansiedade diminuiu muito com isso, muito mesmo. Isso. Mas isso que você falou de usar técnicas como respiração, gente, no YouTube é cheio de vídeos ensinando exercícios respiratórios para aliviar vários tipos de sentimentos e sensações, entre eles a ansiedade. Inclusive tem aplicativos de celular, você sabia, doutor? Sabia. Aplicativos que trabalham respiração com um fim específico. Isso é muito legal. Essa consciência de si, de É se algo que só depende perceber, de você, né, de fazer. parar e observar o que é que te traz ansiedade, aonde que está a causa disso e agir sobre essa causa, Isso. né? Porque não adianta, gente, a gente ficar se medicando como um paliativo, né? Tem hoje em dia tantas pessoas que tomam tarja preta, ou você se canalizar. Eu atendo muitas pessoas com problema de obesidade, sobrepeso. O Brasil está aí com quase 80% da população hoje em dia sofrendo de obesidade e sobrepeso, todo mundo adoecendo por conta disso. E boa parte dessas pessoas usa a comida como uma fuga para fugir, né? Assim como as drogas, o álcool, a violência, as ocupações, que é algo que não se discutia antes. Tem muita gente hoje em dia que é um ocupado-holic. Ele é viciado em estar ocupado demais. E as pessoas acham que se medicarem ou se seguirem, né, às vezes se maltratando, se dilacerando para viver. É importante olhar para si, aprender a olhar para si e descobrir, né, doutora, onde está essa causa. Buscar a ajuda de um profissional para Sim. poder dar esses primeiros passos, né? Sim, sim. Muito Fora interessante. esse que você falou que existe esse relaxamento, né, respiração. Nós podemos encontrar isso na yoga, né, também. Sim, Podemos sim. encontrar Meditação. na meditação, na caminhada, ou seja, Alguma atividade que te uma traga atividade prazer. Como tem Né? que não pessoas te que deixa têm ansioso, né? Tem pessoas que É. retratam isso em atividades mais rápidas, É. né? Eu pratico Muay Thai, eu tenho colegas que Pronto. quando saem do Muay Thai falam que estão ótimos, estão Perfeito. super zen. Perfeito. O lance de você se identificar qual é o tipo de atividade que você vai fazer. Eu tinha uma paciente que ela chegou e disse assim, doutor, não vem me pedir para fazer alguma atividade não, porque outro médico pediu e eu estou detestando. Mas se alguém me mandar fazer Pois yoga é. e tai chi chuan, eu vou mandar pra merda. Pois é. Mas aí é que tá, é onde... Aquele negócio Pronto. muito zen. A mesma não coisa sei que eu o fui quê. falar para ela. Eu Rola disse, também. mas ele esqueceu de te perguntar o que, é que você gosta de fazer, É. não é?
Que, na minha porque nem opinião, pra hoje em todo dia, mundo dá certo. Nem dá certo, porque é um dos fica- grandes gaps dos tratamentos, das brechas. Pronto. Os profissionais de saúde, principalmente, eles querem que as pessoas se ajustem aos tratamentos. Exato. E, na realidade, o lance é o inverso. São os tratamentos que Exatamente. têm que estar preparados e adequados para a necessidade realmente das ser pessoas. personalizado. E tem os horários, Se você faz uma atividade, até aí para quem é ansioso também, tem que saber qual é o horário da sua... À noite, se é melhor fazer o quê? Uma atividade que você vai liberar mais serotonina? Show! Você vai dormir. Dopamina. Qual é o horário melhor para você ter mais agilidade? Pela manhã. Então, são horários e perfeito, você tem que identificar como é o teu ritmo. Pois Não é, adianta eu você faço pegar essa tratamento menina aqui, que ela é bem elétrica, né? E dizer Já assim... achou? Eu achei ela super elétrica. Mas assim como a Anaísa e a Ariadna, né? Eu acho que a mais elétrica aqui chama-se Olha, percebam que eu já isso. fui... Exatamente, Você ele não não tá no percebeu pensamento. isso. Não. Né? Hoje. Não lhe Gostei achei da elétrica. honestidade, Eu amiga. percebo isso hoje. Mas assim, de fato, eu já fui bastante Ansiosa. ansiosa. Certo. Assim, e assim como na Isa, eu procurei algumas terapias, algumas ferramentas Perfeito, profissionais para me ajudar nisso, né? Assim como o coaching, a PNL, Certo. a própria psicanálise, Isso. mindfulness. Então, assim, às vezes chega um grau de ansiedade, assim, Precisa que, de ajuda, que né? não adianta né? você assistir um vídeo, porque Não. você vai dizer, respira. Ai, que droga de respiração, eu lá vou respirar, que nada, não aguento mais isso. Com E aí é certeza. importante a intervenção desses Exatamente. profissionais. Eu fui uma vez, nesse grau, nesse mesmo nível, praticar pilates. Aí eu disse, não suporto, esse negócio é muito lento, eu não tenho paciência, dá vontade de sair correndo, batendo em todo mundo aqui. Gente, como vocês podem ver, a gente está tendo muitos Olha o nível, exemplos, né? né? Eu- Dessas mulheres com pensamento acelerado. E a gente tem um vídeo do Augusto Cury, Vamos lá. que ele fala sobre o que é esse pensamento acelerado e a ligação dele com a ansiedade. Vamos conferir? Quem é o mal do século? A depressão ou a ansiedade? Em especial a ansiedade decorrente da síndrome do pensamento acelerado. Mas se nós formos olhar para a síndrome do pensamento acelerado, nós vamos perceber que ela atinge quantidades absurdas. 70, 80 ou mais por cento de pessoas na população em geral, das crianças, passando pelos adolescentes, inclusive pelos adultos. E por que nós chegamos a esse nível de ansiedade? Devido aos excessos. O excesso de trabalho intelectual, o excesso de atividades, o excesso de preocupação e, em destaque, o excesso de informação. O alerta que nos mostra que a síndrome do pensamento acelerado nos abarcou são os sintomas evidentes que essa síndrome provoca. O excesso de trabalho intelectual leva a um desgaste do córtex cerebral sem precedente. Há pessoas que literalmente carregam o seu corpo. Elas trabalham tanto no dia anterior que 7 ou 8 horas de sono não consegue repor toda a energia biopsíquica gasta. Portanto, um dos sintomas clássicos é uma fadiga excessiva inexplicável pelo exercício físico. Ou seja, as pessoas não fizeram exercício físico o suficiente para ter um cansaço tão grande. Mas não apenas isso. Dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, mão na garganta, taquicardia, em muitos casos, aumento da pressão sanguínea. Portanto, os sintomas psicossomáticos, eles representam um grito de alerta, um sinal evidente que nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Eu tenho dado muitas conferências e tenho perguntado para as pessoas quem tem seguro de vida, ou seguro de carro, ou seguro empresarial. Quase todos têm algum tipo de seguro. Aí eu pergunto em seguida, quem tem seguro emocional? Ninguém ousa levantar as mãos. Para desacelerar o pensamento e proteger a emoção, algumas técnicas são muito importantes. Número 1, não ser o agiota da emoção. Agiota é aquele que empresta a juros caros e cobra caro a fatura. O agiota da emoção é aquele que doa-se para os seus filhos, os seus colegas de trabalho, o seu parceiro ou parceira e cobra caro a fatura. Ou seja, pressiona para que eles gravitem na sua órbita, tenha necessidade neurótica de evidência social, quer controlar os outros. E o agiota alto agiota da emoção é aquele que não cobra dos outros, como eu disse,
mas aquele que cobra demais de si mesmo e aumenta os níveis de exigência para ser feliz. Então, reciclar essas duas características de personalidade é muito importante para desacelerar o pensamento. E, além disso, fazer a mesa redonda do eu, ou seja, o nosso eu tem de conversar com os nossos fantasmas. O nosso eu deve duvidar, criticar e determinar ser feliz. Duvidar da ideia perturbadora, criticar o estado de ansiedade, criticar a passividade do eu e resgatar a liderança desse eu, determinando ser autor da nossa própria história. Uma das grandes responsabilidades sua é gerir a sua mente com maestria, é dar um choque de lucidez em tudo aquilo que te controla, para que você possa ter uma emoção saudável, uma mente brilhante e também para que você possa influenciar outras pessoas para que tenham uma emoção saudável, uma mente brilhante e criativa. As explicações aí do mestre Augusto Cury, né, são as melhores. Eu pessoalmente adoro. Gente, eu queria agradecer a presença aqui do Dr. Ângelo com a gente no nosso sofá. E lembrando, né, que você que está sofrendo desse tipo de ansiedade, de estresse ou alguém na sua família, tem que buscar ajuda, tem que levar isso a sério. A gente sempre conversa muito sobre esses temas, sobre depressão. E principalmente também nas mulheres, né, como a gente estava vendo, que é algo que atinge bem mais as mulheres do que os homens. Precisa de ajuda, né, doutor Ângelo? Com certeza. Tem que buscar um apoio terapia. Como a Izinha falou aqui anteriormente, ela procurou várias metodologias. Também existe a acupuntura, né, doutor? Sim, existe muitos tratamentos, né? Perfeito. A acupuntura hoje está se trabalhando muito nos pacientes com depressão, ansiedade, pacientes que são deprimidos, pacientes que estão ligados, eu estava até falando para as meninas anteriormente, pacientes que têm alergia me procuram muito, que é um dos fatores que aumenta quando o paciente está muito ansioso. Alergia, bastante alergia. Muita gente acha que aquela alergia é algo que comeu, alguma coisa Algum que fator externo, fator mas externo, não, né? mas é Algo que vem muito de mais o de dentro. Deixando bem, como vocês falaram, eu acho que a ansiedade, eu acho que o primeiro pontapé para você entender a ansiedade é você reconhecendo que é ansioso, parando o preconceito, né? E dizer que, olha, eu reconheço que eu sou ansioso, sim. Reconheço, falando das mulheres, reconheço que eu tenho um círculo e aquele círculo pode realmente influenciar a minha ansiedade. Eu vou entender que aquilo ali também vai mexer comigo. Então, todos esses detalhes é importante a mulher entender e saber que existem esses padrões que vão influenciar a ansiedade dela. É verdade. Com certeza. Muito Espero bom, que vocês tenham gostado desse tema. São muitas coisas, né? Muitas informações. E o doutor vai voltar, né, doutor Ângelo? Porque tem Vou muita voltar, coisa. sim. Tem muito assunto, Tem tem muita muito assunto assunto. para Com agregar certeza, aqui a está gente. convidado para Obrigada. voltar aqui outras vezes Fazer com a terapia gente. gratuita aqui no programa ao vivo. Vamos sim. Quero agradecer ao público de vocês. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. A gente Foi uma honra também. com vocês. Foi Obrigada. muito legal. Obrigado, viu? Obrigada. A gente também. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.